Hoje nós vamos falar de tratamento farmacológico da ICC. Então, a ICC é uma doença cardiovascular que significa insuficiência cardíaca congestiva. Essa insuficiência cardíaca congestiva, ela é caracterizada por um efeito inotrópico negativo do coração, ou seja, o coração está fraco. Bem, esse coração fraco faz com que nós tenhamos aí uma diminuição desse bombeamento de sangue para o corpo. Aqui nós vamos ter as principais causas de ICC. Nós vamos ter aqui a hipertensão, problemas coronários, infarto, insuficiência renal, problemas em válvulas, comunicação arteriovenosa, hipertiroidismo. Então, aqui é o exemplo de algumas problemáticas que podem levar a um problema de ICC. Então, na ICC, como eu falei, o paciente está com o coração fraco, o coração está inotrópico negativo, está com a força cardíaca realmente reduzida. Então, a quantidade de sangue que chega no corpo também vai estar reduzida. O paciente vai se sentir mais cansado, pode ter cianose nas extremidades, então o paciente pode ter edema. Então, são algumas coisas que podem acontecer com esse paciente. Aqui nós vamos ter, a nível de compensação desse paciente, nós vamos ter aqui ativação do simpático. Então, quando ativa o simpático, ocorre a liberação da noradrenalina. Lembramos que a noradrenalina ela vai lá no coração, age em beta-1, aumenta a frequência, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão. A noradrenalina, ela vai lá no sistema renina-angiotensina, lá no rim, né? Então, no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando ela age aqui nessa região do rim, a noradrenalina libera a renina, que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí vem a enzima ECA, que converte a angiotensina 1 em 2. A angiotensina 2, ela vai contrair o vaso e liberar a aldosterona, que retém só de água e a pressão aumenta. Então, tanto pela ativação do sistema renina, com uma ativação lá no coração via simpático, nós vamos ter um aumento da pressão. Então, este aumento da pressão, pessoal, contribui para uma hipertrofia do coração, que leva a uma complicação da ICC. Então, assim, o organismo tenta compensar esse efeito inotrópico negativo, essa diminuição dessa força do coração, mas, por outro lado, esse simpático que vai tentar ajudar, ele acaba complicando. Por quê? Porque ele vai aumentar a pressão e nós vamos ter também retenção de só de água. Então, num paciente que tem ICC, é muito comum esse paciente apresentar edema. Então, nós podemos ter aí edema, podemos ter aí a cianose, fraqueza, nós podemos ter aí também uma congestão pulmonar, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia. Então, são algumas coisas que podem acontecer num paciente que tem ICC. Então, está aqui. O coração está tendo uma fraqueza, né? Uma falha cardíaca, está diminuído a força do coração. Então, está lá, ativou o simpático. Então, ativando o simpático, nós vamos ter em seguida, lá no rim, liberação de renina, e todo o mecanismo que a gente descreveu. No vaso, a noradrenalina contrai o vaso e no coração aumenta a frequência, como a gente falou. Tudo isso contribui para o aumento da pressão arterial, que vai causar hipertrofia. Aqui em azul, nós temos alguns alvos de medicamentos que podem interferir no caso do paciente com ICC. Então, está aqui o quadro clínico que a gente já descreveu. Então, cardiomegalia, hepatomegalia, congestão pulmonar, taquicardia, edema, cianose, então, dentre outros efeitos. Este é o quadro clínico. Então,
Quais são as etapas do tratamento de insuficiência cardíaca? As etapas vão desde diminuir a carga de trabalho pelo coração, também reduzir o peso, na verdade, reduzir o peso, limitar o nível de atividade e controlar a hipertensão tem a ver com reduzir o trabalho do coração. Então, se é conseguido essas coisas, dá para diminuir a carga, né? A carga que exerce uma certa pressão nesse coração que está fraco. É claro que restringir o sódio também é importante. Nós vamos ter aqui também fármacos que são inotrópicos positivos que ajudam aí no caso do tratamento, já que é uma doença em que o paciente está inotrópico negativo. Pode ser usado antihipertensivo? Pode ser usado antihipertensivo. Nós estamos falando aqui de uma situação onde o paciente pode ter uma hipertensão. Então, para controlar essa hipertensão que pode complicar mais ainda o quadro do paciente, pode ser usado antihipertensivo. Então, nós vamos ter aqui em seguida os fármacos inotrópicos positivos. Então, são os fármacos que aumentam a força. Então, nós vamos ter os fármacos digitálicos e nós vamos ter os fármacos inotrópicos não digitálicos. Então, os fármacos digitálicos, eles têm como principal representante a digoxina. Então, a digoxina, ela é o principal representante, sendo que a estrutura química dela demonstra que ela é uma estrutura, é uma molécula química esteroide, ela tem uma parte esteroide, e essa digoxina é uma substância que ela vai aumentar a força do coração. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a outra molécula que também faz parte do grupo. Se você comparar aqui a digoxina com a digitoxina, a gente observa que a digoxina ela tem uma absorção melhor, tá? A digitoxina, aliás, tem uma absorção melhor do que a digoxina, e a digitoxina também tem uma meia-vida maior do que a digoxina. No entanto, a digoxina ela é mais tóxica. Ela é mais tóxica porque você vai precisar de menos quantidade dela para poder causar problemas de intoxicação. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, o mecanismo de ação do digitálico. Então, os digitálicos, eles vão agir a nível de transportador, aliás, da bomba sódio-potássio ATPase. Então, lembrando que essa bomba sódio-potássio ATPase, ela vai ter a função de expulsar o sódio que entrou durante uma despolarização. Então, ela vai expulsar o sódio e botar para dentro o potássio. Então, essa bomba sódio-potássio ATPase tem essa finalidade. Então, você tem aqui na membrana a esquematização da saída de sódio, que é exatamente esse número 1 aqui, que é a bomba sódio-potássio. Ela está expulsando o sódio e botando o potássio para dentro. Essa bomba, ela é o alvo do digitálico. Então, você está vendo aqui o digitálico, ele está inibindo esses, aqui no esquema está denotado aqui como 1, que é a bomba sódio-potássio ATPase. Então, quando é inibido a bomba, esse sódio agora vai ficar dentro. E quando esse sódio aumenta na parte intracelular, automaticamente aumenta também o cálcio. Esse cálcio ele aumenta e esse cálcio ele acaba fazendo com que ocorra uma interação maior de actina com miosina e aí nós vamos ter aí um aumento da força de contração. Esse é o mecanismo de ação aí dos digitálicos. Bem, pessoal, nessa figura a gente observa aqui na membrana da célula a bomba sódio-potássio ATPase. Então, nessa bomba, nós temos aqui na segunda célula, nós temos esse CG. Esse CG, pessoal, significa glicosídeo cardíaco. É o digitálico, que é como se fosse um sinônimo de digitálico. Então, o digitálico ele inibe essa bolinha que está sendo esquematizada pela bomba sódio-potássio ATPase, que é Na+K+ATPase. Então, quando inibe a bomba, se você observar,
a quantidade de sódio, se você comparar essa segunda célula com a primeira, você vai observar que o sódio aumentou, ó. E, consequentemente, o cálcio também. Então, quando aumenta o cálcio, aumenta a força de contração. Por quê? Porque o cálcio interage com a actina e miosina. Se você for observar a terceira célula, nós vamos ter uma dose maior do glicosídeo cardíaco e, consequentemente, aumenta ainda mais sódio e mais cálcio, aumentando aí bastante a força de contração. Tá certo? Bem, pessoal, nessa tabela, nós temos aqui a comparação da digoxina com a digitoxina, onde nós percebemos realmente a meia-vida maior da digitoxina. Nós vamos ter aqui outra coisa importante, é a concentração plasmática tóxica. Se você for ver aqui nesse terceiro item, a digoxina, ela precisa mais ou menos acima de 2 nanogramas por ml para já causar intoxicação. E a digitoxina só acima de 35 nanogramas por ml. Por isso que a digoxina acaba sendo mais tóxica em relação à digitoxina. Aqui nessa figura, nós observamos que os digitálicos, eles podem agir no nervo vago. E quando eles agem no nervo vago, o nervo vago, pessoal, é um nervo que está associado com o parasimpático. Então, quando o digitálico estimula o nervo vago, ocorre a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai agir em receptores M2 presentes no coração e vai diminuir a frequência cardíaca. Então, os digitálicos, eles fazem isso, eles provocam uma diminuição da frequência cardíaca. Então, eles vão causar o quê? Uma bradicardia. Esse seria o motivo dos digitálicos serem usados em arritmias, onde ocorre uma taquicardia. Então, uma vez estimular o nervo vago, libera acetilcolina e diminui a frequência cardíaca. Pode acontecer também náusea e vômito com o uso da digoxina, dos digitálicos, pois ele estimula essa área prostrema lá no sistema nervoso central, que estimula náusea e vômito. Distúrbios também na visão, de cores, a nível de visão também podem aparecer. Nós vamos ter aqui algumas reações que aparecem quando o paciente se intoxica com digitálico. Então, quando ele se intoxica, pode aparecer isso aqui, ó: anorexia, vômitos, náuseas, que a gente acabou de ver, diarreia, desorientação, alucinação. Bradicardia nós vimos. Bradicardia é porque ele vai inibir lá o coração, né? Por quê? Porque ele estimula o nervo vago. Aí libera acetilcolina, que age em receptores M2 no coração. Se inibir o átrio ventricular, lembra? O átrio ventricular, ele lentifica o potencial de ação. Então, se você lentifica o potencial de ação, você vai ter aí um potencial de ação no ventrículo um pouco mais retardado, para que o átrio ele despolarize e milissegundos depois o ventrículo despolarize. A gente viu lá na aula de arritmias, né, de antiarrítmicos. Então, quando você tem a inibição do AV, aqui pelos digitálicos, nós vamos ter o que a gente vai ver aqui em seguida, que é uma despolarização do ventrículo de forma prematura, podendo acontecer, inclusive, fibrilação ventricular, que é uma arritmia grave. Bem, pessoal, aqui nós vamos ter um outro grupo de fármacos que também são inotrópicos positivos, no entanto, eles não são digitálicos. Nós vamos ter os que aumentam a síntese do AMP cíclico. É bom lembrar que esse AMP cíclico, ele vem da conversão do ATP, tá? Quem faz essa conversão é a enzima chamada adenilato ciclase. Ela pega o ATP, que é energia, e transforma em AMP cíclico. Quando você tem esse AMP cíclico, ele aumenta a concentração de cálcio dentro do músculo cardíaco, das células do músculo cardíaco. E aí você tem um aumento da força de contração. Professor, quem são as substâncias que agem aumentando a síntese do AMP cíclico? Nós vamos ter aqui os agonistas dos receptores beta lá no coração. Então, quando eles agem no receptor beta, eles estimulam a proteína GS. E uma vez estimular a proteína GS,
ativa uma enzima chamada adenilate ciclase, que pega o ATP e transforma em MP cíclico. Então, nós temos como exemplo aqui adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, são exemplos, e ainda nós temos esses outros, isoproterenol e os demais. Mas também, essa síntese de MP cíclico, ela pode acontecer pelo estímulo dos receptores de dopamina. Então, nós vamos ter aqui a própria dopamina, tá certo? Tem uma levodopa e outros fármacos também que podem estimular esses receptores. Esse MP cíclico, é importante frisar que ele é inibido por uma fosfodiesterase chamada fosfodiesterase 3. Então, nós temos alguns medicamentos aqui no item 2 que vão inibir essa fosfodiesterase 3. Então, quando ocorre a inibição da fosfodiesterase 3, ocorre um aumento do AMP cíclico. E esse AMP cíclico acaba aumentando o cálcio, que vai fazer com que ocorra interação maior em actina, né, entre actina e miosina, e aí nós temos um aumento da força de contração. É assim que vai fazer o arinone, o mirinone, hexonimone e o piroximone. É assim que eles vão agir. Existem também drogas cálcio-sensibilizantes aqui no item 3, que são drogas que aumentam a quantidade de cálcio dentro da célula do músculo cardíaco. Então, nós vamos aqui ter o sulmazole, isomazole e pimobendan. Esse aumento de cálcio ele não depende do MP cíclico. E também existe, como aqui no item 4, drogas com perfil misto, que pode agir por mais de um mecanismo. A gente tem aqui o vesnarinone, endotelina, então o peptídeo do gene relacionado com a oxitocina e o VIP, que são substâncias que agem também de forma mista, mecanismo misto. Aqui no final, nós demonstramos aqui 2 exemplos de substâncias que aumentam a síntese de AMP cíclico. Nós temos a dopamina e a dobutamina. Lembrando que essas duas moléculas, tanto a dopamina como a dobutamina, elas vão agir em beta-1 lá no coração. Então, quando age em beta-1, estimula lá a proteína GS, estimula a produção de adenilate ciclase e aumenta a produção, né, de AMP cíclico a partir do ATP. E esse AMP cíclico aumenta o cálcio lá dentro da célula, que aumenta a força de contração. É assim que funcionam esses medicamentos. Lembrar que a dobutamina ela é uma mistura racêmica. Ela possui isômeros LD, sendo que os isômeros D eles têm uma afinidade maior por beta. Então, este isômero D é o que vai mais estimular o coração, que vai ter mais esse efeito inotrópico positivo. Aqui no item 2, nós vamos ter os exemplos dos fármacos que a gente citou anteriormente, sendo que aqui nós estamos colocando o arinone, o mirinone, e aqui abaixo a gente está vendo que eles são usados em casos de CC grave. E os mecanismos para isso, quais são? Quando você inibe a fosfodiesterase 3, você está impedindo a degradação do AMP cíclico. E este AMP cíclico, ele aumenta a quantidade de cálcio livre no citosol da célula, lá do músculo cardíaco. Então, tu tem mais cálcio. Como você vai ter mais cálcio, tá? Inclusive, eles vão impedir a captação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, ele se liga com as proteínas contráteis. Quem é as proteínas contráteis? Actina e miosina. E aí, nós vamos ter aí um aumento dessa força de contração. Quais seriam os efeitos indesejáveis desse grupo? Hipotensão, arritmias ventriculares, diminuição de plaquetas, são algumas reações agradáveis. Bem, pessoal, e tem os cálcio-sensibilizantes que a gente viu, só detalhando mais aqui o pimobendan. Aqui nós vamos ter que é uma droga que vai, digamos, deixar a actina e miosina mais sensível ao cálcio. Então, esse cálcio ele vai sensibilizar mais ainda essas proteínas contráteis, fazendo com que ocorra uma força de contração aí maior por conta desse cálcio que está, digamos assim, interagindo mais com esses filamentos de actina e miosina. Aqui abaixo nós temos as doses utilizadas,
sendo que os maiores benefícios é nessa dose de ataque de 2,5 a 5, sendo que os efeitos colaterais estão mais associados com essa dose de 10 miligramas por dia. Bem, pessoal, essa era a nossa aula aqui de tratamento farmacológico da ICC.